Dependendo do tamanho, cada barraginha consegue segurar de 200 mil a 400 mil litros de água. Um volume que antes escorria em minutos e que agora vai demorar dias para infiltrar. E isso sem o risco da enxurrada estragar a propriedade. A barraginha nunca deve permanecer com água por muito tempo. Sua função é justamente esvaziar para encher novamente com a próxima chuva. Uma dinâmica testada e aprovada ao longo do Vale do Rio Paiol, em Sete Lagoas, Minas Gerais. A região funcionou como o grande laboratório do projeto Barraginhas na década de 1990. Com verba da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, foram construídas 960 barraginhas. E elas estão aí até hoje, formando um grande complexo de captação da água da chuva. Como num efeito dominó, essa sequência com tantas barraginhas próximas umas das outras promove um sistema subterrâneo que interliga a água que infiltra. E na parte mais baixa da propriedade, o resultado é de impressionar. Mal comparando, é como se fosse o milagre da multiplicação. Claro que esse resultado não veio do dia para a noite, nem de um ano para outro. Onde você tem água, você tem vida, você tem tudo. O pecuarista Antônio Alvarenga não diz quanto gastou nas obras do represamento, mas confirma a eficiência das barraginhas no acúmulo desse volume de água. À medida que foi consolidando, que o tempo foi passando, a água foi aparecendo. Está sobrando água hoje. Não tinha uma mina aqui, nesse lugar onde está o lago? Não tinha não. É fruto mesmo de captação de água da chuva? Exatamente. Essa água das barraginhas, elas foram alimentando o terreno, né? E com isso gerou esse lago maravilhoso está aí. Quem olha esse belo resultado, nem imagina que durante as obras do represamento, a decisão do seu Antônio foi motivo de chacota. O pessoal, meus vizinhos, falaram que eu ia ter que comprar caminhão-pipa para poder encher o açude que eu tinha feito. E com menos de 30 dias, a natureza encheu ele, entendeu? Em 30 dias? Era um sonho meu de ter um lagozinho. Por falta de um, seu Antônio projetou 2 lagos na propriedade, que juntos armazenam algo em torno de 160 milhões de litros. Isso foi possível porque, à medida que a água das barraginhas infiltra, o lençol freático sobe e a parte baixa da propriedade fica mais úmida. A água dos lagos já está sendo aproveitada para irrigar essa área de capim, que serve para alimentar o gado. Esses são os resultados mais visíveis das 28 barraginhas que ficam na parte mais alta do terreno. Hoje o resultado está aí, né, à vista de todo mundo. Nós recuperamos áreas que estavam extremamente degradadas, né, que era o objetivo principal, era esse, evitar a erosão, porque o terreno estava indo embora, eu estava ficando só com a escritura, né. Hoje eu tenho aqui praticamente 500 animais na propriedade, já tem 400 hectares. E antigamente qual era a lotação? O normal aqui na região é meia cabeça por hectare, né? Então seria ter aqui 200 animais, eu tenho mais do dobro disso. Depois do projeto piloto que validou a eficiência dessa tecnologia, seu Antônio construiu outras 17 barraginhas. No total, ele conta com 45, espalhadas em pouco mais de 100 hectares. Motivo de orgulho para o agrônomo considerado o pai das barraginhas no Brasil. Doutor Luciano, as barraginhas viraram barrajão? É abundância, né? É uma soma que todo mundo ganha, sabe, César? Isso aqui eu gosto de pensar que nós temos a fórmula de resolver a crise hídrica brasileira, que é colhendo a chuva, que é de graça. Essa água não existiria se não tivesse o sistema instalado. É aquela história de grão em grão, galinha enche o papo. Em algumas propriedades, diz o provérbio que é de teto em teto que se enche o balde. Sem água não vai, não. Caso da leiteria do seu João Roberto Moreira. Mas ninguém me conhece por João Roberto Moreira, não. Como conhece o senhor? Betinho da Serra. Betinho da Serra. Muito prazer, então. E tira leite há quanto tempo, seu Betinho? Até uns 60 anos. E as barraginhas?
ajudaram na produção de leite? Ajudou. E nós tínhamos muito problema de água. E hoje não tem. Ou na chuva ou na seca. Tem água. Tem água. Aqui, graças a Deus. Para entender o caminho da água nas terras do seu Betinho, veja na ilustração como a propriedade está dividida. O curral e as moradias ficam na parte baixa, o pasto para as vacas na parte alta. E seu Betinho cercou 8 hectares na área central para proteger a mata e também 12 das suas 30 barraginhas. E o senhor fechou já faz quanto tempo? Ah, já tem uns 20 anos já que eu fechei isso aqui. É. Já. O senhor fez mesmo para guardar a água Guardar água. na propriedade? É, foi isso mesmo. Basta chover. Tá cheia d'água. E aí hoje, quando o senhor olha a barraginha com água... Ué, você tá doido? A gente fica muito satisfeito. E essa água daqui, uma hora, vai parar lá na casa do senhor? Vai parar lá em casa. E a minha mina nunca mais secou. Assim, essa área mais alta se tornou a grande caixa d'água da propriedade, que abastece as casas, o bebedouro do gado, a torneira do curral, o lago das carpas. Tudo isso graças à mina que se fortaleceu dentro da mata por causa da infiltração da água das barraginhas. Aqui era pasto, antes da barraginha, sabe? Aí a hora que eu cerquei, a mata veio. Fechou bem, né, seu Betinho? Fechou muito. O senhor deixou de criar o gado. Mas eu criei a água, né? A trilha até a mina é reveladora. Seu Betinho, e aqui já dá para escutar um barulho de água, né? Aqui já é uma cachoeirinha, já está chegando, mas nós não chegou na mina, não. Essa é a sobra dela. Entendeu? Corria tanta água assim? Não, antes? nem. Não corria era nada. É uma riqueza. Vamos lá, né, seu Betinho? É, vamos. Foi só andar um pouco mais que chegamos na mina. Mina ali assim, nessa beira de vale aí, aqui é o minador. Entendeu? A água da barraginha acaba vindo para cá. Acaba, vem toda para aqui. E olhando assim, é uma água limpa. Limpa, dá de beber para todo mundo. A água que abastece a sede desce por gravidade através de 4 mangueiras que foram instaladas na saída da mina. Nós usamos ela para tudo. Nós não tem outra água, não. Entendeu? E a água corre o ano inteiro? O ano inteiro, dia e noite. É poucas propriedades que tem uma água igual eu tenho. Exemplo como o do seu Betinho em 7 Lagoas, Minas Gerais, também existe na morraria do município de Atílio Viváqua, no Espírito Santo. As pedras são o principal atrativo do sul do Espírito Santo. Movimentam a economia dentro das fábricas e do lado de fora encantam com uma beleza de tirar o fôlego, mesmo em dias nublados. Os maciços de granito rodeiam toda a cidade de Atílio Viváqua, que fica ali embaixo. Nesse outro lado de onde nós estamos, se destaca a Pedra do Moitão, que de tão conhecida na região, se tornou o símbolo do município. E bem na frente desse monumento da natureza, desponta agora o mais novo elemento dessa paisagem, a barraginha. A barraginha nada mais é do que uma bacia escavada no solo para armazenar a água da chuva. A água é uma fonte de vida, né? A água é uma riqueza, né? De 4 anos para cá, Atílio Viváqua se tornou o município que mais tem barraginhas no Espírito Santo. São 400 até agora e a meta é chegar a 1.200 em 2024. O que aconteceu aqui no município que despertou o interesse de vocês pelas barraginhas? Ô César, a partir de 2013, 2014, 2015, foi um déficit muito grande. Nós tínhamos uma média de chuva que variava de 1.000 a 1.200 milímetros, né, ano. E, de repente, uma sequência de 5, 6 anos aí, ficou em 800, 900 milímetros, 800, 900. Isso fez uma falta danada, né? Começou a questão de mortalidade de animais, nascentes secando, o rio que abastece a cidade. E isso nos levou a buscar algumas alternativas. E a barraginha é uma delas. Marcar a barraginha é assim. Essa turma aí veio do município de Alegre, que fica a 70 quilômetros de distância. Esse tipo de visita inclui teoria, prática e muita conversa ao redor da barraginha.
Vocês já têm ideia de quantas barraginhas devem ser construídas lá? Nesse ano de 2022, em torno de 200 barraginhas. Vamos fazer o nosso melhor lá em Alegre também para poder ser uma referência como o pessoal daqui, né? Quem vê o sucesso das barraginhas de Atílio Viváqua nem imagina que muita saliva foi gasta para convencer os agricultores dos benefícios dessa tecnologia. No início, muita gente se manteve desconfiada e o projeto só ganhou escala depois que o pasto do vizinho ficou mais bonito. Água é tudo, né? Depois de 2 anos, seu Valber Heckert acabou de ser contemplado e está no momento de definir o melhor lugar para a construção da barraginha. A partir de uma conversa com o produtor, e a gente decide com ele o melhor local. Aonde que desce a água mais forte, aonde que desce a água na grota com mais força. Aí a gente começa a desenhar o projeto. E se naquele local, estrategicamente, permite ser construída, é ali que nós construímos. E a água passa por aqui, seu Valber? Verdade. Aqui acima aqui é a parte mais alta da propriedade. Dali, tudo de lá vai escorrer para cá, né? Tudo de lá vai escorrer para cá. E dependendo da quantidade de chuva que cai, realmente, forma um volume grande, entendeu? Como regra geral, a construção das barraginhas deve respeitar alguns critérios. Não pode ser feita dentro de área de preservação permanente e a declividade do terreno não pode passar de 16%. Porque senão vai estourar. Vai estourar. A condição do terreno e as características do solo são o que define o tamanho das barraginhas. O diâmetro pode variar de 16 a 30 metros e a profundidade de 1,5 m a 1,80 m. O Leandro Monteiro é um barrageiro de mão cheia que entendeu a parte técnica e sempre capricha na parte prática. Eu sempre procuro imaginar um círculo, aí vou tirando a terra e vou marcando, que aí depois dela tiver toda marcadinha, aí você entrou para dentro, você tem noção do que você está fazendo. A construção de uma barraginha demora cerca de 4 horas. Aqui em Atílio Viváqua e em mais 4 municípios do Espírito Santo, a prefeitura entra com a máquina e o operador e o governo do estado banca o combustível. Terminou, Leandro? Terminei. Agora você é enjoado, hein? Fez até uma assinatura no meio da barraginha. Rapaz. L de Leandro? L de Leandro e serve pro doutor Luciano, né? Doutor Luciano é o agrônomo Luciano Cordoval, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo de 7 Lagoas, Minas Gerais, que trabalha com as barraginhas desde o início da década de 90. Foi ele quem adaptou essa tecnologia para as terras tropicais. A captação de água de chuva é milenar, certo? O que eu fiz foi botar todos os ingredientes possíveis para ela se tornar palpável e disponibilizar ela para a sociedade brasileira. Ela surpreende porque ela é tão simples, mas tão simples que parece que as coisas simples não têm valor, certo? De norte a sul do Brasil, a simplicidade das barraginhas conquistou agricultores em 15 estados, além do Distrito Federal. A velha maquete, que já apareceu aqui no Globo Rural em 2007, virou a companheira do Dr. Luciano nas suas andanças pelo país. E aqui a gente se aplica uma frase indiana e uma frase australiana. A frase indiana fala o seguinte: segura a chuva onde ela cai. A frase australiana fala assim: a chuva que cai na nossa propriedade é nossa. Então, o que as barragens espalhadas na propriedade faz é abraçar a enxurrada, segurar a enxurrada, e ela começa a filtrar assim na vertical, e logo ela começa a espalhar horizontalmente lá por baixo. Ela espalha, começa uma onda caminhante gravitacional no sentido do córrego, entende? E a água que a gente não vê, as raízes estão se aproveitando dela, né? Mas a gente acaba vendo. Tudo que florescer agora vai vingar porque as raízes estão bebendo água, estão sendo subirrigadas pela elevação do lençol freático. E o nome disso tudo se chama sustentabilidade hídrica. O conceito de sustentabilidade hídrica ainda requer uma dose de compreensão por boa parte dos agricultores. Mas aqui em Atílio Viváqua, a vivência com as barraginhas é algo que no dia a dia salta aos olhos. A gente nunca pensou de a gente ter esse efeito, né? Que
Que o diga dona Ana Sobral, que está encantada com a nova realidade da sua produção. A nossa lavoura, ela é basicamente de milho e café. Mas a gente tem de tudo um pouco. Nós temos mandioca, aqui nós temos quiabo, né? E o que chama a nossa atenção, que essa área aqui, a gente não colhia um quiabo saudável como esse. Porque aqui agora está recebendo a umidade do efeito lá da barraginha. Tá melhor assim para ir para a panela? Muito melhor para ir para a panela, porque as outras vezes a gente nem conseguia levar para a panela, César. Vamos seguindo? Seguimos lavoura adentro, rumo à barraginha que foi construída cerca de 300 metros mais para cima. No caminho, vimos pés carregados de laranja, limão, mamão, uma produção distribuída ao longo dos 3 hectares da lavoura de café, plantada há 40 anos. Que foi ainda o meu pai que plantou. E naquela falta de chuva de 2013 a 2015, a produtividade despencou. Então a gente andou colhendo aí até 7 sacas nos 3 hectares. Pouco mesmo. Pouquíssimo, decepção, mas agora, pelo que a gente está vivenciando concretamente a realidade aqui do nosso café, e a gente espera umas 53 sacas. Bom, a barraginha está lá para cima e no meio da lavoura a senhora planta milho, né? O milho apresentou uma produção assim que nós nunca tivemos. As nossas colheitas eram 20, 22 sacos de 60 quilos. E agora, com toda a umidade que esse milho pegou, a gente espera mais de 100%. A gente espera uns 50 sacos de 60 quilos de milho. Dona Ana. É esplêndido. A gente está assim também extasiado com essa melhora. Está além das nossas expectativas. E foi nessa conversa agradável, driblando os pés de milho no meio do cafezal, que chegamos ao nosso destino. Aqui que está a técnica que está trazendo tanto benefício para nós produtores, né? A gente espera que isso se expanda para muitos e muitos produtores, porque realmente é uma técnica fantástica. Está fazendo a nossa propriedade assim mais agradável, mais bonita, mais verde. Mais farta. E a produção melhor. As próximas gerações, quanto que vão agradecer por isso?